Boa noite, amados. Saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, a vida espiritual, lembrarmos daqueles que amaram tanto a Jesus, aqueles que pregaram a palavra do Senhor, aqueles que glorificavam a Deus quando eram perseguidos, açoitados, estavam felizes porque o Senhor os achou dignos de perseguição. Quando estavam pendurados no madeiro, sobre fogueiras, cantavam louvores e as pessoas se convertiam. Aqueles que foram para vê-los, talvez até para se divertir, se convertiam ao Senhor. Homens e mulheres, seres humanos, simples seres humanos, mas algo havia no coração deles que fazia com que superassem toda a dor, todo o sofrimento, do amor que eles tinham no Senhor Jesus. Será que nós hoje retratamos estes irmãos do passado? Vamos nos colocar em pé, meus amados, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Vamos ler comigo esse texto, amados. Leiamos. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, amados? Deus os abençoe e podeis assentar. Meus queridos irmãos, prezados amigos, pastores presentes na questão, hoje temos mais de um pastor presente aqui. O apóstolo Paulo nos diz que, de uma só vez, mais de 500 irmãos viram ao Senhor ressuscitado. E cremos que este evento deu-se no dia da ascensão de Jesus. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, capítulo de número 15, verso 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, uma vez, dos quais vive ainda a maior parte e alguns já dormem. Como o apóstolo nos diz que todos aqueles que lá estiveram eram irmãos, mais de 500 irmãos. Todos eles estavam ali porque tinham vida espiritual firmada no Senhor Jesus. Vida cristã. Certamente o foco deles era Jesus, porque senão não estariam ali. Mas lá eles estavam. E certamente, meus irmãos, foram estes irmãos, ou parte destes irmãos, que compuseram as igrejas em Jerusalém e Antioquia. E devemos nos lembrar, meus irmãos, que o foco destes irmãos em Cristo se intensificou tanto que se identificaram de maneira com o Senhor Jesus, de uma maneira tão forte que a comunidade ali os denominou, como diz a palavra pela primeira vez, cristãos. Atos capítulo 11, verso 26 diz: e tendo o achado, levaram para Antioquia, e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja
e instruíram muita gente em Antioquia, e os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Esse texto fala da busca de Paulo por Barnabé. Barnabé o traz até Antioquia, e ali aqueles irmãos reunidos são instruídos, e eles são chamados pela primeira vez cristãos, porque havia uma profunda identidade pessoal de cada um deles com a pessoa de Jesus. Meus amados, a igreja de hoje, ela tem que buscar essa identidade. Nós precisamos desta identidade. As pessoas precisam olhar para nós e nos identificarmos como verdadeiros crentes na pessoa de Jesus. E nós sabemos que todos aqueles acontecimentos ocorridos ali em Jerusalém e Antioquia aconteceu por causa da promessa do Senhor do derramamento do Espírito Santo. Aquela promessa que fora cumprida no Pentecostes. A partir de então, o poder do Espírito Santo nos crentes foi assim tão poderosa que a afirmação do Senhor Jesus sobre o testemunho que deveriam dar dele. O Senhor disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Estava ocorrendo efetiva e intensamente através da vida daqueles homens e mulheres. Amados, semelhantemente aos cristãos neotestamentários, devemos intensificar o foco da nossa vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Não há dúvidas que nós estamos na dispensação do Espírito. E é uma loucura negar. E essa dispensação vai finalizar com a vinda do Senhor. E tendo o Espírito de Deus à nossa disposição, por que não deixarmos que a plenitude do Espírito tome posse de nós, para que nós possamos agir semelhantemente àqueles irmãos da igreja nascente, da igreja primitiva? Estes irmãos apontados na palavra de Deus como pessoas, aos olhos do povo comum, extraordinárias, sobrenaturais, mesmo. E nós devemos nos encher do Espírito Santo para vivermos cristamente todos os dias no templo e constantemente ensinando e anunciando a Jesus Cristo. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida material. Parece até que a igreja hoje busca mais as coisas materiais do que propriamente a inspiração de Deus para a salvação dos pecadores. A palavra do Senhor nos diz destes homens e mulheres, e todos os dias no templo não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eu pergunto a você, você tem feito isto? Você tem pelo menos falado de Jesus às pessoas, anunciado? Amados irmãos, vocês sabem que os divórcios, em geral, ocorrem por falta de foco. Sim, meus amados, a ausência do foco absoluto do esposo na esposa, e semelhantemente, a ausência de foco absoluto da esposa no esposo, constitui-se na causa dos divórcios. A ausência do foco é causada pelo desvio da atenção de um para com o outro, de maneira que são levados a focar em outras coisas, ou pessoas, ou então vão afastando-se um do outro até chegarem ao divórcio. É assim que acontece nos casais. Esta ausência de foco mútuo é encoberto por incompatibilidade de gênio, entre aspas, por incapacidades em geral, entre aspas, por cuidado extremo dos filhos,
de pessoas da família, por ocupar-se demasiadamente só do trabalho, ou por paixão, ou por algo que atrai a outra pessoa. Tudo isto, no entanto, são roupagem para encobertar a falta de foco de um sobre o outro. E o casamento é desfeito porque perderam o foco mútuo. O que está acontecendo, meus irmãos, na vida cristã, das pessoas, dos crentes, das famílias convertidas ao Senhor Jesus nos dias atuais, é exatamente isto: a falta de foco no Salvador Jesus, nos seus ensinos e mandamentos, na sua obra redentora. Perdeu-se o foco, perdeu-se a visão. Há pessoas que vêm ao templo pensando em todas as coisas menos nisso. Passam o dia todo da sua vida pensando em todas as coisas menos no Senhor Jesus, na sua obra redentora, na salvação proporcionada pelo Senhor aos pecadores. Parece-nos que a igreja de hoje está se divorciando do Senhor. O foco está sendo perdido. Os interesses outros nos têm tirado da direção do Senhor. Os crentes muitas vezes percebemos que estão morrendo espiritualmente, porque mudou-se o foco. Permitiram que o foco fosse mudado. Devemos lembrar do que o Senhor, através de João no Apocalipse, fala à igreja de Éfeso. Depois de dizer algumas coisas boas, ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. E ele diz: removerei do lugar o teu candeeiro. E devemos lembrar do salmista que clama ao Senhor, dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque toda visão, tudo ia terminar na vida dele. Mas parece que nós não estamos preocupados. Estamos preocupados com todas as coisas, com o bem-estar, com o ir e vir, com um carro novo, com isto e com aquilo, com novidades. Não estamos preocupados com essa força que nos leva a nos identificar mais e mais com o Senhor. Meus irmãos, isto é um alerta. Avalie o seu foco de vida espiritual cristã. Você está focado verdadeiramente? Tem certeza? Pois bem, hoje você poderá aquilatar, isto é, você poderá avaliar o seu foco espiritual cristão. É um despertar aos nossos corações. Compare agora o seu viver espiritual do momento da sua vida, com todas as desculpas, por todos os subterfúgios que você tem alegado para justificar a sua maneira de viver cristão, mais ou menos afrouxado. Essa maneira de viver afrouxada. Está chovendo, está difícil para chegar ao templo, não tem estacionamento. Não estou me sentindo bem, eu tenho crianças pequenas, e aí por diante, e é só comparar a sua ação cristã com a ação cristã dos crentes da igreja neotestamentária. Contemplem como agiam, diz o texto para nós, e todos os dias no templo não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E talvez muitos deles não tinham
quer um jumento para montar, para ir até ao templo, para ali adorar ao Senhor, pregar a sua palavra, transformar vidas, anunciar Jesus. As pessoas se convertiam a Jesus através da vida e ensino de outros crentes que se haviam convertido antes. Estes passavam a viver cristamente focados, de maneira que logo influenciavam outras pessoas, e estas se convertiam através destas outras, e assim o cristianismo avançou incessantemente, meus irmãos, de uma maneira extraordinária, muito poderosa, fortemente. Eles eram pessoas focadas, e o poder do Espírito Santo era percebido nas vidas. Elas deixavam as suas casas e iam para o templo todos os dias, focadas para ensinarem os outros e ensinarem mutuamente naquilo que se chama comunhão no Senhor, e ensinavam aos que por ali chegavam ou eram trazidos por outros, desejando ardentemente em seus corações a conversão dessas pessoas. Agora, a minha pergunta é: você, meu irmão, minha irmã, vem ao templo pelo menos uma vez por dia para orar, para ler a palavra, para glorificar a Deus, ou para falar a alguém sobre a salvação em Cristo Jesus? E você vem pelo menos os dias em que pessoas se dispõem a estar presentes no templo para lhe abençoar na comunhão, na oração, no ensino? Ou você regularmente vem aos domingos, pelo menos no culto da manhã e no culto da noite, ou no da manhã ou no da noite? Senão você não está focado em Cristo Jesus, nem nos seus ensinos, nem nos seus mandamentos, nem na sua obra redentora. Você pode estar focado nas coisas, menos nisso. Está perdendo completamente o seu foco espiritual. E nós sabemos que às vezes há pessoas que vêm ao templo por motivos outros ainda, que são afrontadores ao próprio Deus. Será que você está perdendo o seu primeiro amor? Imagine o Senhor dizendo isto a você: você perdeu o primeiro amor. Vamos olhar para aqueles homens e mulheres. Vamos observar as ações históricas sobre os cristãos neotestamentários, para fortalecer as nossas vidas e entendermos a nossa vida espiritual. O porquê nós nos reunimos na casa do Senhor. Há que ter um certo entendimento correto na sua mente, meu amado irmão, minha amada irmã, do porquê você está na casa do Senhor verdadeiramente. E isto é importante aos olhos de Deus, meus amados. O Senhor quer que nós verdadeiramente entendamos o porquê estamos na casa do Senhor. Há necessidade de despertamento, pois posso declarar a você, meu amado, minha amada, você está perto da queda, está perto do divórcio espiritual, você está perto da ruína de sua vida espiritual. Muitas vezes, como pastor, tenho observado isso. Às vezes um crente, ele é muito dedicado, ele senta nas cadeiras da frente, depois um pouquinho ele senta lá atrás, depois ele vai sentar lá na galeria, depois ele senta lá perto do vitrô, e depois não vem mais. Entenderam a sequência do esfriamento da fé? E que o inimigo quer realmente é que você esfrie a sua fé, que você seja o foco. Ele está colocando
múltiplas coisas para que você seja desviado do caminho do Senhor, que você siga outros caminhos, tenha outros pensamentos, menos pensar nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo Paulo. Eu vejo muita gente focado por aí. Esses dias eu estava ali na Parada Pinto, um carro quase que atropela uma jovem absolutamente focada no celular dela. Ela estava tão focada no celular que não deu conta que estava atravessando a avenida. Ah, se você tivesse focado assim no Senhor Jesus. Mas é isso que acontece. A vida está tirando os servos do Senhor, do caminho do Senhor. Jesus fez esta pergunta: será quando eu vier, encontrarei fé na terra? Precisamos despertar, meus irmãos, porque a ação do inimigo é muito grande. Ele realmente quer roubar-nos das mãos do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, que entregou a sua vida por amor a nós. Há necessidade de contemplar o porquê o mundo do século I até ao terceiro século fora tomado pelos cristãos. Roma tremeu com as autoridades romanas por causa do verdadeiro cristianismo. Porque eles em todas as partes do mundo de então viviam como viveram os crentes de Jerusalém, meus irmãos. Todos os dias no templo não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Onde quer que estivessem, o local escolhido para ser o centro de convergência dos crentes era frequentado diariamente por eles para ensinar e anunciar Jesus. Esta igreja é um centro de convergência. Ela deve ser um lugar de grande atração de pessoas para virem e ouvirem Jesus. Um lugar onde os crentes devem estar frequentando diariamente para orar, para falar com Deus, para receber inspiração e tudo isso. E muito mais. E é por isso, meus irmãos, que a palavra diz que em Jerusalém era o coração de todos. E diz ali havia grande alegria. Havia grande alegria, porque eles estavam verdadeiramente focados no Senhor, focados na obra do Senhor. Mas é tão triste, tão lamentável quando alguém se levanta clamando aos irmãos: vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nós vemos que não há uma resposta. Não há uma resposta. A palavra diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que se haviam de salvar. A cada dia, meus irmãos. Quantos dias nós temos aqui que não temos um só salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor? Precisamos voltar à história do passado. Precisamos ter uma visão daqueles homens e mulheres indo para o templo todos os dias. Por todos os lugares que eles andavam, estavam sempre falando de Jesus. Precisamos ver os crentes do século II, do século III, reunidos nas suas comunidades cristãs, e ali ganhando almas para o Senhor, invadindo o mundo de então, com homens e mulheres transformados. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que aquela comunidade
primitiva, eles perseveravam unânimes em oração todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nesta nossa igreja, nestes nossos dias, se os irmãos mantiverem o foco em Jesus, em sua vida, em seus ensinos, em seus mandamentos, em sua obra redentora, ocorrerá também assim. O Senhor acrescentará à igreja aqueles que irão sendo salvos. Amém, amados? Não é para nós entristecermos, antes é para nós levantarmos-nos com toda a força do nosso coração, da nossa alma, e dizer: Senhor, eu entrego o meu coração, a minha alma a Ti, Senhor, de todo o meu coração. Dá-me, Senhor, o poder do Teu Espírito, Senhor. Dá-me a palavra na minha boca para falar desta salvação que eu experimentei na minha vida, que agora eu tenho esse privilégio de ser salvo em Ti, para que eu também passe esta bênção a outras pessoas. É para isto, meus irmãos, é para despertar e dizer a você que você precisa focar na obra do Senhor, na sua fé, na sua vida espiritual. E para você focar, você vai ter que renunciar a bastante coisas, mas renuncie. Renuncie, porque a vitória é certa. Você será uma pessoa bendita do Senhor. Amém, amados? Não é para nós nos entristecermos ou acharmos que nós não podemos alcançar essa graça, porque realmente nós queremos alcançar essa graça. Portanto, é tempo de buscar o poder do Espírito Santo de Deus, de deixar ser movido desse poder. Não perca o foco de sua fé, de sua vida cristã. Não vale a pena distrair-se com as coisas deste mundo, como nos disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo Paulo, e ele está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo a vocês agora. Eu praticamente estou repetindo o que o apóstolo Paulo falou: mas transformai-vos, mas focai-vos. Desperta a sua atenção, meu irmão, minha irmã, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, quando nós focamos, nós experimentamos a graça na nossa vida, no nosso ser. É uma experiência divina. Por isso eu disse a vocês, aqueles homens e mulheres dos tempos primitivos eram seres humanos como nós, mas eles eram tão extraordinários que pareciam que não eram deste mundo, porque alguém que está sobre uma fogueira sendo queimado, cantando louvores a Deus, e com este poder transformar vidas, meus amados, não poderia ser alguém deste mundo, mas eram deste mundo. A diferença é que eles eram de Jesus, e nós somos de Jesus. E nós podemos ter essa mesma força, esse mesmo poder, essa experiência maravilhosa nas nossas vidas. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17, ele diz para nós, para que a gente preste bem atenção, ele diz assim: ora, o mundo passa. Estas coisas de vaidade, de tudo isso passa, elas irão passar, e a sua concupiscência, essa tendência desgraçada que entrou com o pecado no mundo, que é a devassidão e outras coisas mais, que constituem-se das concupiscências. João diz: ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Vale a pena focar no Senhor, vale a pena focar na vida espiritual, vale a pena ser um crente forte no Senhor, meus irmãos.
porque isso permanece para sempre. As outras coisas vão desvanecer, vão acabar, mas isso permanece para sempre, e você será realmente alguém que será declarado por Senhor um bendito de Deus. Como diz o Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Mas ai daquele que perder o primeiro amor, aquele que se distrair, que perder o foco, que cair da fé, que abandonar a fé. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É esta palavra que irão ouvir, meus irmãos. Então não vale a pena perder o foco, não vale a pena deixar esta experiência espiritual que você teve no dia da sua conversão. Vale a pena fortalecê-la, vale a pena vivenciá-la a cada dia e se conduzir nas mãos do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, deixe o mover do Espírito Santo que habita em você se intensificar. Dá liberdade ao Espírito, para o Espírito iluminar a sua mente, dar a palavra, atrair pessoas que precisam da salvação, para que você leve-as a Cristo Jesus. Dá abertura ao Espírito para que você, cheio do Espírito, você então possa manter o foco de sua vida espiritual no Senhor Jesus, na sua pessoa, nos seus ensinos, na sua obra, na sua vontade. Não permita que o mundo e as suas distrações divorciem você desta maravilhosa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não permita que isto aconteça com você. Fortaleça a sua fé, por nada, perca o foco, antes que as coisas possam, as dificuldades, as lutas, todas as coisas possam fazer com que você intensifique o foco no Senhor, aumente a sua fé e espere inteiramente no Senhor. Meus irmãos, esse divórcio é como o divórcio daquele indivíduo que, em profundo remorso por ter deixado a sua esposa, depois de um certo tempo de divorciado, ele reconheceu que tinha perdido uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fiel, uma pessoa que é para ele, uma pessoa que o amava, uma pessoa que, se necessário fosse, daria a vida por ele. Na verdade, uma pérola, uma pedra preciosa, ele havia deixado, porque havia sido envolvido, como diz a palavra, e engodado pelas suas próprias concupiscências, deixando-se levar pelo seu desejo pessoal, pela sua vaidade, pelo seu querer, e caiu assim num profundo sofrimento, num remorso terrível. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, e nós colocamos nosso amor no Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor já provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário. Vamos notar que o divórcio desse indivíduo não fora Deus, nem o diabo, nem nenhuma outra criatura, mas ele mesmo se deixou levar. Não culpe o pastor porque você abandonou a igreja. Não acredite naqueles que dizem estas coisas.
Se você abandonar, não faça isso. Se você abandonar sua fé, não diga que foi por causa de um irmão, de uma irmã. Se você afastar-se de Jesus, saiba que foi você mesmo, pela sua distração, porque você, de certa maneira, tirou o foco da pessoa do Senhor, da sua obra, desvalorizou a sua salvação. Quando o indivíduo abandona a esposa ou a esposa abandona o marido, ela desvalorizou aquele que estava com ela. As Escrituras Sagradas, escritas por Tiago, irmão do Senhor, diz, lá em Tiago 1, 13 a 15, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Divorciar-se da fé somente estragará as vidas. Se você está enfrentando lutas, sendo crente no Senhor, sabe que o Senhor está na tua batalha, Ele está com você. Seja qual for a sua dificuldade, o Senhor está com você. Mas quando você deixa o Senhor, você vai lutar sozinho. E nós bem sabemos, como disse Dennis Honey, o divórcio não resolve pergunta alguma, não resolve nenhum problema, não soluciona nenhum conflito, não provê nenhum descanso, não restaura nenhuma dignidade e não traz paz alguma. Assim é quando você abandona o Senhor. Nenhum vem para a sua vida a não ser desgraças e grandes problemas e dificuldades. Precisamos ver uma vida focada, meus irmãos. Precisamos viver uma vida focada. Temos todos os recursos, mas a novela atrai mais do que a pregação do pastor. A novela é mais poderosa do que as nossas orações. Os programas de televisão são mais atrativos do que levar um folheto e entregar para alguém, ou falar de Jesus, ou visitar um enfermo em nome do Senhor. E estas distrações e outras mais estão levando o povo de Deus a divorciar-se do Senhor. Mas, meus irmãos, não fica por aí nosso texto. Nosso texto dá mais um passozinho. Assim, viver cristamente todos os dias, de casa em casa, incessantemente, ensinando e anunciando a Jesus Cristo, diz a palavra, que aqui falam isso. E todos os dias, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Amém, meus irmãos? O que nós desejamos é realmente que haja um despertamento nesse sentido. Que você acorde. Você está buscando tantas coisas, está pensando em tantas vitórias que você poderá alcançar e certamente irá frustrar a sua vida material, e irá ser alguém frustrado na vida espiritual, porque você vai olhar para trás e vai dizer quanto eu poderia ter feito na obra do Senhor, mas porque eu quis alcançar estas coisas tão grandes, ser alguém muito importante, eu deixei as coisas de Deus e agora não sou isto, e também não fiz a obra do Senhor. Esta é a grande verdade. Porque a palavra do Senhor nos ensina categoricamente
dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acorde, meu irmão, acorda, acorda, o Senhor está dizendo a você: foca em mim, e todas as bênçãos que o teu coração busca, eu te darei. Mas se você distrair com todas as outras coisas, você vai perder também ao Senhor, tristemente. Mas os crentes que nos são exemplos de vida, os crentes neotestamentários, faziam eles, além de conviverem no templo, conforme nos informa o evangelista Lucas, eles também se dispunham a ensinar e anunciar a Jesus nas casas. Quanto eu tenho pedido aqui para despertar: irmão, faça o culto no lar, irmão, reúna na sua casa, pelo menos uma vez por semana. Certamente alguns vizinhos, algumas pessoas irão ali, para que você ore por elas, e você vai ter a oportunidade, não apenas para edificar o seu lar, abençoar a sua casa, mas também almas para Jesus. Eles iam casa em casa, diz a palavra do Senhor, escrita por Lucas. Eles se dispunham a ensinar e a anunciar Jesus. Temos vários testemunhos que nos certificam de que as casas de crentes do Senhor se abriram para se tornarem lugares onde se ensinava e anunciava Jesus. E os ajuntamentos são chamados de células, eram chamados de igrejas, meus irmãos. Quando nós lemos na palavra do Senhor que havia uma igreja na casa de alguém, podemos entender que ali era algo como uma célula que nasce hoje nos lares. Eu me lembro, logo no começo da minha vida ministerial, tínhamos o pastor João Ferreira, e João Ferreira era seminarista, e ele disse: pastor Carlos, eu estou pregando lá numa casa lá, o irmão lá, o diácono, abriu a casa dele, eu estou fazendo um trabalho lá, e nós vamos lá para dar um apoio para ele. Depois o irmão falou: eu vou ceder minha garagem, e cedeu a garagem. Hoje tem uma igreja chamada Bortolândia, lá na Bortolândia, que o pastor Isaac é o pastor, nasceu dentro de uma casa, nasceu num lar, meus irmãos. A igreja que se reunia, diz a palavra aqui, através do apóstolo Paulo, na casa de Áquila e Priscila. Paulo diz assim: olha, saudai a Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, os que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai também aqueles irmãos que estão lá reunidos para louvar, glorificar ao Senhor na casa deles. Saudai a Epenedo, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. A igreja que se reunia na casa de Ninfas, Colossenses capítulo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. O livro dos Atos, meus irmãos, nos mostra que as casas serviam de encontro dos crentes. Temos a casa da mãe de João Marcos, em Atos capítulo 12, verso 6, verso 16, aonde a casa na qual recebeu Pedro depois do anjo libertar da prisão. Tiago morreu na prisão e o Senhor depois manda o seu anjo para tirar Pedro. Pedro, depois de contemplar tudo o que estava acontecendo com ele, ele se lembrou e ele se dirigiu então para a casa da mãe de Marcos. Diz o texto em Atos 12, 16, depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. E temos a casa de Lídia, em Filipos, onde Paulo e Silas, saindo da prisão, foram para lá para verem os irmãos e se despedirem deles. Atos capítulo 16, verso 40. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Sabe o que aqueles irmãos estavam fazendo? Estavam orando por eles.
estavam lá com o coração na mão, clamando a Deus por Paulo e Silas. Eles chegaram lá e confortaram aqueles irmãos e seguiram a viagem. O que notamos, amados, é que embora os exemplos que temos sejam poucos, cremos, houve um grande número de casas que nos tempos neotestamentários serviram para reunir os crentes em igreja de Jesus. À vista da tão grande propagação do Evangelho e a rápida expansão do cristianismo até o terceiro século de nossa era, apesar das grandes e terríveis perseguições que houveram contra os servos do Senhor, ninguém conseguiu parar o cristianismo, porque homens e mulheres estavam focados no Senhor. Assim, concluímos que os crentes desse período, meus irmãos, eram crentes focados intensamente no Senhor, pessoa, vida e mandamentos. E estes levaram outros igualmente a serem focados nessa tão majestosa obra da pregação do Evangelho de Jesus, de maneira que o cristianismo se espalhou, amados, por todo o mundo e chegou até nós nos dias atuais. Nós estamos em tempos difíceis, mas não são mais difíceis do que os dias. Se os quiserem entender isso, é só ler o capítulo 1 e 2 da carta aos Romanos. Nós podemos igualmente influenciar corações, influenciar almas, transformar vidas, como foram transformados naquele primeiro século. Basta deixarmos que o Espírito de Deus atue através das nossas vidas e as pessoas possam nos olhar verdadeiramente como verdadeiros servos do Senhor. Importa, amados, que nós também sejamos homens e mulheres, jovens e adolescentes, focados no Evangelho do Senhor Jesus, que tão grande e maravilhosa bênçãos tem nos trazido. Eu amo a minha vida e servo do Senhor. E você, meu irmão, você não tem prazer de ser um crente em Cristo Jesus? Sim ou não? Quem tem, diga sim. Sim. Amém. E se você tem esse prazer, essa alegria, passa esta bênção para os outros. Devemos buscar persistentemente o poder do Espírito Santo, para que com esse poder possamos vencer as atrações do mundo e suas tentações, mantendo sempre o nosso foco no Senhor e na sua vontade. A palavra do Senhor nos cogita a isto, quando nos exorta dizendo, através da inspiração dada pelo Senhor ao apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, aonde ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vale a pena focar, meus irmãos. Não vamos deixar que as coisinhas do mundo possam nos divorciar do Senhor, nos separar do Senhor, porque essa separação só trará mágoas e sofrimentos, trará frustração aos nossos corações, e sabe lá se não trará um arrependimento tardio. Vamos encerrar a nossa mensagem, amados. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que o foco de cada um é tudo em sua vida. Ser focado é tudo em sua vida. Porque o diabo tem as suas manhas. O diabo pode ter outros crentes frágeis para tirar você do caminho do Senhor, para você pecar, para destruir a sua vida. Seja cuidadoso, se você é focado no Senhor, na sua palavra. O Senhor e a sua palavra irão trabalhar para que você não caia nas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo diz isto, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, as hostes da maldade dos lugares espirituais, nos lugares celestiais. É contra essas hostes do mal que nós lutamos, meus irmãos. O manter-se focado é o caminho da vitória, amados, em todos os empreendimentos da vida. Você é casado ou é casada, não se distraia, mantenha
a tempo e fora de tempo o seu foco no seu cônjuge. Você é como um crente no Senhor. Você é um crente no Senhor. Mantenha o seu foco espiritual nele e somente nele. Busque a força e o poder do Espírito Santo para se manter focado. Nesse foco, caminhe como os crentes neotestamentários caminharam no passado. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Deem com suas vidas uma resposta positiva ao autor da carta aos Hebreus, no tocante a ser presente na casa de oração. O autor de Hebreus diz, no capítulo 10, verso 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vais aproximando aquele dia. Como nós aplicaríamos esta mensagem? Meu irmão, minha irmã, se você é alguém focado na sua vida espiritual cristã e na disseminação do Evangelho de Jesus, preservando assim a sua vida espiritual e salvação, e sendo considerado pelo Senhor como um servo bom e fiel. Seja você alguém focado no Senhor Jesus, na sua obra redentora, na sua vida, no seu poder. Seja você alguém que tem a força do Espírito de Deus para se manter focado e não se desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu quero apelar aos corações, meus amados. Eu quero apelar aos corações. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você não está conseguindo manter o seu foco espiritual em Cristo Jesus. E, consequentemente, não está conseguindo se manter focado em seu casamento. Você carece da ajuda do Espírito de Deus para vencer estes impasses e não cair na derrota. Você, moça, você, moço ou adolescente, há algo que está desviando você da sua vida espiritual em santidade. Você também carece do poder do Espírito de Deus para a vitória e para servir ao Senhor. E o maior desejo deste pastor é que você sirva ao Senhor com alegria no seu coração. Neste momento, eu quero dar uma oportunidade àqueles que desejam o poder de Deus nas suas vidas para focarem as suas vidas no Senhor, para intensificarem a sua vida na obra do Senhor. E se há nesse auditório irmãos que precisam desta bênção, eu quero orar por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente, nem sair do seu lugar, mas eu vou pedir uma coisa, que você coloque a sua mão para o alto, no sentido em que você tem fé que Deus te ouviu no teu clamor, que você estava pedindo ao Senhor forças para sair desta maneira de viver afrouxada no Senhor, que você queria mais força para servir ao Senhor. Eis aí a resposta de Deus à sua vida. Mantenha a sua mão levantada enquanto eu oro. Coloque a sua mão para o alto, um sinal de fé, de que você quer compartilhar com Deus esta graça bendita de fortalecer a sua vida e também fortalecer o seu casamento. Fortalecer a vida do jovem, do adolescente, do Senhor, para tirá-los destas coisas terríveis que o mundo tem colocado diante dos seus olhos e também nos seus ouvidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como ministro da tua casa, eu te imploro, ó Deus, pelos teus servos nesta hora, por estes que estão com as suas mãos levantadas, ó Deus bendito. Senhor, tem compaixão dos teus servos e concede
a graça do teu Espírito na vida dos teus filhos. Ó Deus, que eles possam, através desse poder nas suas vidas, serem fortalecidos, ó Deus, para te servirem com mais destemor, Senhor, com mais vontade. Que eles possam também ter as suas vidas em união, Senhor Deus, focados uns nos outros. Que os moços e as moças, os adolescentes, as adolescentes, possam estar focados em Ti, Senhor, para manter as suas vidas espirituais santas diante de Ti, ó Deus. Abençoa assim este povo, porque nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos entoar um cântico do hino para finalizarmos. Estamos muito tempo sentados, vamos nos colocar em pé. Vamos entoar o hino 366 do cantor Firmeza. 366 do cantor cristão Firmeza. Em nada ponho a minha fé, eu estou focado no Senhor, amém? Você esteja focado no Senhor, e tudo mais Deus dará a você, mas leve uma vida com muito destemor, sabe? Fala para o Espírito de Deus desprender você, e Ele vai te abençoar.